Amados, a paz do Senhor a todos. Eu sou o professor Johnny e se você gosta do que nós colocamos aqui neste canal, se inscreva, porque a nossa única intenção é ensinar a palavra do Senhor e fazer com que as pessoas venham a entender o grande mistério da salvação. E hoje a nossa lição que nós iremos tratar é a lição 13, digamos seja a última lição, é voltados os olhos para a bendita esperança. Sabemos que todos nós que aceitamos a Cristo, nós temos uma promessa de Deus, uma promessa de Jesus Cristo, que Ele disse que um dia Ele voltaria, Ele iria para um lugar e prepararia este lugar e depois voltaria e nós estaríamos com Ele. Isso é uma promessa e automaticamente eu tenho que afirmar que essa crença na vinda de Jesus é pela fé. A pessoa que não tem nenhum contato com a palavra do Senhor, dificilmente ou facilmente vai aceitar que isso seja verdade. Mas nós cremos que realmente Ele voltará e levará a sua igreja, ou seja, a igreja invisível, aqueles que são realmente fiéis ao Senhor, e não totalmente a igreja visível, porque a igreja visível são aquelas pessoas que nós conseguimos ver, mas não conseguimos saber o que há no seu interior. Mas Deus sabe quem é e quem não é. Não adianta falar como crente, se vestir como crente, e não adianta, Deus conhece o nosso interior. Então aqui a texto áureo diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é o que nós cremos, que isso vai acontecer. Sei, eu admito e reconheço que nos nossos dias tem muitos teólogos que não acreditam mais na volta de Cristo. Infelizmente, existem alguns pastores que não creem mais na volta de Cristo. Não creem mais que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Isso é o pensamento de cada um, mas nós vamos pela palavra. Eu sei que, do ponto de vista humano, isso é impossível, mas pela fé e sabendo do que Deus pode fazer, eu creio sim que Ele voltará. A introdução diz o seguinte: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou aos céus. Então essa é a nossa esperança, de que um dia Ele vai voltar. E quando fala bendita esperança, é porque a palavra bem-aventurado quer dizer alegre, feliz. Isso no grego. Quando você joga a palavra bem-aventurança já para o latim, é abençoado. Então, bendita esperança, abençoada esperança, que logo acontecerá. Porque quando falamos de esperança, vem do verbo esperar. Também pode ser, não do verbo esperar, mas esperançoso realmente, de que realmente Ele venha e acabe com todo o sofrimento da humanidade na Terra. Essa é a nossa esperança. E para isso você precisa estar esperando, você precisa estar pronto, vigilante, para que quando Ele chegar, te encontre digno de receber dele essa bênção. Então o tópico 1 fala assim: breve o Senhor virá. Breve o Senhor virá. E o tópico 1, subtópico 1 diz o seguinte: a vinda de Cristo. Olha o que o autor escreveu aqui. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Jesus um dia voltará.
E aqui embaixo fala o seguinte: há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Escopo quer dizer objetivo. Mais um parágrafo aqui. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Então o autor está dando aqui uma explicação. Porque existe uma vinda de Jesus que é o arrebatamento da igreja. E no abrir e fechar de olhos nós seremos arrebatados. Uma vez que nós fomos arrebatados, isso é o que creem a Assembleia de Deus e a maioria das igrejas pentecostais. Quando nós formos arrebatados, aí começará a grande tribulação. E lá no meio da grande tribulação, quando o povo de Israel estiver em situação difícil, isso é um estudo de escatologia, a gente não vai se aprofundar sobre essa questão aqui, e eles estiverem acurralados pelas nações, e aí Jesus virá em poder, em glória, e todo olho verá. Então, ele, segundo o autor aqui, diz que quando os varões disseram que da maneira como ele estava subindo ele iria descer, e que todo olho verá, estava se tratando realmente da grande tribulação, e não do arrebatamento da igreja, que será no abrir e fechar de olhos. Isso vai ser um dia extremamente esplêndido, um dia que vai chamar a atenção de toda a humanidade. Subtópico 2, uma promessa de Jesus. Promessa de Jesus. Não é uma promessa de um homem, de um político, porque um político promete e não cumpre, mas quando Jesus promete, ele cumpre. E tudo que Jesus falou, ele não mentiu. Não é à toa que ele usou aquela expressão, em verdade vos digo. Ele usou muito essa expressão, porque quando nós falamos, o que é que significa a palavra amém? Alguém vai me responder, assim seja, certamente. O que mais? Afirmando algo, o que mais? Aí que entra a grande questão, que a palavra amém é uma palavra hebraica que significa verdade. Então quando Jesus falava em verdade vos digo, ele estava dizendo amém, amém. Ou seja, ele confirmava 2 vezes que aquilo que ele estava falando era verdade e que aquilo que ele estava falando ele ia cumprir. Então é por esse motivo que o crente hoje em dia, quando disser amém, você tem que cumprir. Porque você está afirmando. Se você afirma algo e não cumpre, você é mentiroso. Então, quando Jesus promete uma coisa, ele cumpre. E outra coisa, quando Deus promete alguma coisa, ele não fica em dívida com quem ele prometeu. Não. Se Deus me prometeu algo, ele não fica em dívida comigo. Porque quando eu prometo algo para você, automaticamente fico em dívida com você. Porque eu prometi, eu posso cumprir ou não cumprir. Mas quando Deus promete, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Então ele não está devendo nada a ninguém. Se ele te prometer, ele vai cumprir o que ele prometeu. E essa é a grande questão da fidelidade de Deus. Olha o que diz um parágrafo aqui. Mas parece que antes do Pentecoste, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Talvez estivesse ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Ok, o que acontece aqui é o seguinte: todos os messias que apareceram lá no Antigo Testamento foram pessoas que vieram para a guerra e fizeram guerra, e aí houve o que? A libertação do povo de Israel de uma nação inimiga. Porque Messias é o ungido, é o escolhido, e ele já vinha com essas características de um poder político para fazer guerra. Só que surge um Messias no Novo Testamento, que nós conhecemos como Jesus. Jesus é o nome pessoal e Cristo é um acréscimo sendo atribuído a ele, que ele é o Messias. Não seria, ele é o Messias, segundo eu creio. Só que os discípulos achavam que ele poderia fazer guerra, criar um tipo de revolução e assim por diante. Mas não era nada disso.
Jesus tinha outros pensamentos. E tem um parágrafo aqui que é bem interessante. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança, exclusividade do Pai, está fora do radar humano. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todo o povo. Então, duas coisas, eu já vou deixar claro, né? Eu não vou fazer nada de guerra aqui. Eu não vou fazer nada de revolução. Não vim aqui para fazer o que os outros fizeram. Eu vim aqui para pregar o reino de Deus. Trazer o reino de Deus para a terra. Primeira coisa. Quando isso vai acontecer, ninguém sabe. Então, não adianta as tentativas de se fazer cálculos matemáticos sobre datas, não vai se encaixar na vinda de Jesus nem no fim do mundo. E outra coisa, Jesus queria deixar claro. Embora a nação de Israel fosse escolhida como uma nação de canal de bênção para todas as nações, que as nações tinham que vir a Israel, isso aí também não estava mais sendo levado aos extremos, como era o pensamento do povo judeu. Mas sim, Jesus veio para todos, tanto para os judeus como para os gentios. Então essa é a oportunidade de você reconhecer Jesus Cristo. Porque o texto é bem claro nos evangelhos de João. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, eu e você somos filhos de Deus por adoção. E o ímpio é o quê? É criatura? Ah, não, criatura é uma coisa agressiva. Você não pode chamar um ímpio, daquele que nasceu de Jesus, somente de criatura, porque aí você coloca ele no mesmo nível dos animais irracionais. Ou seja, aquele animal que não pensa. Porco, galinha, então isso é uma ofensa. Você tem que explicar bem para ele. Quando Deus criou Adão e Eva, criou como os filhos. Quando eles pecaram, deixaram de ser filhos? Não, continuaram sendo filhos, embora pecadores, mas filhos por criação. Então todos aqueles que não aceitaram a Cristo são filhos por criação. E aí, o que acontece? Quando eles aceitam Jesus, sobe um degrau especial, que é filhos por adoção. Mas nunca chame a pessoa de criatura, que aí a pessoa vai pensar que você está colocando um nível de animal irracional, e aí ele vai se fechar para o evangelho, aí não há mais o que se fazer para que a pessoa possa se abrir, a não ser com uma outra pessoa, ou o Espírito Santo venha a fazer a pessoa entender isso. Mas evite essa palavra criatura. Filhos por criação, ou então não fale nada. Vá pregando o Evangelho, vá divulgando sobre Cristo, e ele vai entendendo a necessidade dele de aceitar Cristo, e para sua surpresa ele vai dizer, eu aceito Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Essa é a grande realidade. Então, sobre o tópico 3, o dia se aproxima. Então, o dia se aproxima, nós não sabemos qual é o dia, então vamos ter que ficar preparados o tempo todo, porque isso aí é uma coisa que cabe a cada um de nós estar preparado. Aí ele dá aqui duas situações de que Jesus está próximo, que é a efusão do Espírito Santo, né, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, isso aconteceu. Também ele fala aqui sobre outro sinal evidente, que é a fundação do Estado de Israel em 1948, que eles acreditam que isso é uma profecia que se cumpriu e que também faz com que nós ficamos mais próximos da vinda de Jesus. E isso é importante, porque existem pessoas aí que fizeram cálculos de data, né, como Guilherme Miller, mas aí depois ele reconheceu, depois dos cálculos dele que ele fez, estavam todas erradas, ele reconheceu e morreu fiel com o Senhor. Existe aí a Testemunha de Jeová estabelecendo uma data de 1914, que Jesus veio visivelmente, estabeleceu a paz. Nós sabemos que 1914 foi a Primeira Guerra Mundial. Não sei que paz é essa que eles dizem que Jesus veio estabelecer. Isso aí a gente já pode ver que é uma certa ignorância. Eles ignoram o que Jesus diz, que ninguém sabe o dia nem a hora, mas eles sabem, né, fazer o quê? Não sei de onde eles descobriram. Tópico 2. A necessidade da vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da sua vinda ou a vinda de Jesus. Ninguém sabe. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de nós não
afastarmos de Jesus. Então a vigilância, ela é importante, você tem que ficar pronto, atento, vendo os acontecimentos. E aqui o tópico 1 fala exortação e vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis e que horas há de vir o vosso Senhor. Então nós não sabemos. Vai ser uma coisa repentina, é uma coisa iminente, é um acontecimento que vai pegar muita gente de surpresa, então é muito bom ficar preparado. Mas quando ficar preparado, é ficar preparado não no sentido de como as pessoas querem interpretar. Vocês já viram aquele caso lá das 10 virgens? Ali é uma preparação. Mas só que o único erro ali é em relação ao azeite. Certo que o Espírito Santo significa o azeite. É o azeite, sim, o Espírito Santo é um símbolo. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Mas ali não pode pegar aquele azeite como símbolo do Espírito Santo. Porque aí a gente vai entrar naquela contradição. Se o azeite era o Espírito Santo não pode ser vendido. O Espírito Santo não pode ser dividido. E os compradores e os vendedores de azeite que tinham azeite para dar e para vender que ficaram fora. E aquelas que vieram com azeite, bateram e não entraram, quer dizer que o Espírito Santo vai ficar lá de fora. Então, é bom pensar sobre isso. O Espírito Santo não pode ser vendido, como eles querem vender. O Espírito Santo não pode ser dividido, como pode ser dividido. E também os compradores de azeite também ficaram para lá de fora. Então aquele texto, no azeite sobre o Espírito Santo, não se encaixa assim numa preparação. A pessoa se prepara para a volta de Jesus. Isso é importante. E aqui, aproveitando esse momento, eu vou deixar aqui no link para vocês. E aproveitando esse momento é que, a pedido de alunos, eu escrevi esse livro aqui, para estudo. É um trabalho organizado. O que você precisa saber para responder com sabedoria. Temas teológicos. Esse é uma dessas explicações que eu estou falando aqui sobre o azeite lá das 10 virgens, que o Espírito Santo está aqui também nesse livro. E esse é um assunto bem interessante. Se você estiver interessado em adquirir ele está na venda lá no Clube dos Autores, está lá no Livrorama. E eu vou deixar o link aqui embaixo, aí você, se você se interessar, é um livro de 544 folhas. Vai te ajudar muito no seu ministério. Ajude. É bom para o seu crescimento teológico e espiritual. Isso é bom para você. Vou deixar o link aí embaixo, você clica lá, vai ser direcionado lá para as plataformas onde vende o livro, e lá você dá o seu endereço e você vê qual é a melhor forma de pagamento lá. E que Deus te abençoe. Então, o dia e a hora ninguém sabe, porque isso é algo que está relacionado só a Deus. Aí, dentro dessa espera, e esse aqui é o subtópico 2, do tópico 2, subtópico 2, diz assim, os alarmes falsos. Os alarmes falsos é quando, dentro dessas condições, aparecem os falsos profetas, querendo ensinar e falando coisas que a Bíblia não fala. É por esse motivo que você tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, porque quando chegar essas pessoas querendo ensinar algo errado sobre a palavra, você fala, olha, a palavra está falando exatamente assim. E tirar essas pessoas de rota, ou seja, fazer com que elas se calem, porque elas não pregam a Bíblia, elas pregam a placa da igreja dela. Digamos, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová não prega a Bíblia. A Testemunho de Jeová prega o que a torre de vigia manda para eles. Se a torre de vigia disser para ele, isso aqui é proibido, eles começam a dizer que é proibido. Se a torre de vigia liberar, eles começam a liberar também. Se a torre de vigia dizer, isso aqui não é mais pecado, eles acreditam que não é mais pecado. Eu tenho aí, você pode ler aí um dos meus vídeos aí falando sobre a transfusão de sangue, que outras proibições sobre a transplante, córnea e até vacinação foram proibidos e depois foram liberados, e eles fizeram vista grossa e continuaram a vida deles normalmente. Porque é assim que eles agem. Fazer o quê? Então a gente tem que estudar para manejar bem a palavra da verdade. E o tópico terceiro aqui, vivendo com fidelidade. Olha, fidelidade, isso é muito importante. Olha, definição de fidelidade. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé,
característica do que é fiel e lealdade. Seja o Senhor entre nós testemunha de verdade e fidelidade. Sejamos fiel ao Senhor em todas as nossas ações. Sabemos que quando estamos aqui no mundo, e as obras da carne é algo que está muito relacionado ao ser humano, porque o nosso inimigo número um não é o diabo. Esse não é o diabo. O nosso inimigo número um não é o mundo. Eu gosto de usar uma expressão, como dizia um amigo meu, o pastor João Carlos, que dizia assim: o meu inimigo se chama, aí ele pronunciava o nome dele, ou seja, o meu inimigo número um se chama Johnny Lima Martins Pinheiro. Eu sou inimigo. Se eu me vencer a mim mesmo, eu consigo entender as outras coisas. Se eu vencer a mim mesmo e negar a mim mesmo, eu consigo carregar a minha cruz. Porque Jesus nega-se a si mesmo e carrega a sua cruz. Eu tenho que me negar a mim mesmo. Então, aí eu sou a cruz. Não é minha esposa, não é o governo, não é nada. Então, se eu me manter fiel a essa palavra, a esse ide, e esperar com fidelidade a volta de Jesus, tudo vai estar concretizado de forma positiva. Então eu finalizo essa aula dizendo aqui, nós como cristãos devemos ter dois pensamentos importantes, isso é o básico, isso nunca deve sair da sua mente: servir e esperar a volta de Jesus. Servir e esperar a volta de Jesus. Servir com fidelidade e esperar a volta de Jesus com confiança. Porque é isso que devemos fazer. Porque foi isso e para isso que nós fomos chamados. E que Deus venha fazer nós entender a nossa missão. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, amados.